Buenas, meus alunos. Nesse vídeo nós vamos ver o conceito de extremo absoluto de uma função. Então vamos começar com a definição de um extremo absoluto, tá? Aqui para extremos absolutos a gente também vai ter o máximo absoluto e o mínimo absoluto. Então vamos começar com a definição, né? A gente vai pegar um intervalo i no domínio da função f de x. E a gente vai dizer então, né, que f de x ela tem um máximo absoluto em um ponto x0 desse intervalo. Se f de x for maior, se f de x0 for maior ou igual a f de x para qualquer valor de x nesse intervalo, ou seja, né, o maior valor da função f de x nesse intervalo i acontece nesse ponto x0, tá? E a mesma coisa para mínimo, né? Então x0 vai ser um ponto de mínimo se o menor valor da função f de x, né, nesse intervalo i, acontece nesse ponto x0. Então vamos ver um exemplo disso, tá? Só com um gráfico aqui. Tá? Então se eu tenho essa função aqui, tá? Função bem maluca, aqui, né, eu vou ter o meu intervalinho i. Então, para essa função aqui a gente tem vários extremos relativos, né? Por exemplo, esse ponto aqui é um ponto de máximo relativo, esse ponto aqui é um ponto de mínimo relativo. E os extremos absolutos, né? Eu vou olhar então para todo o intervalo, o menor valor da função vai acontecer nesse ponto aqui. E o maior valor da função vai acontecer nesse ponto aqui, tá? Então, esse carinha aqui é um mínimo absoluto, né? Na verdade, a função tem um mínimo absoluto nesse ponto aqui do intervalo. E esse ponto aqui é um ponto de máximo absoluto. O maior valor que a função vai assumir acontece nesse ponto. E o menor valor que a função vai assumir, né, nesse intervalo i, acontece nesse ponto aqui, tá? Então, essa é a ideia de máximo e mínimo absoluto. Vamos ver alguns exemplos mais concretos. Então, por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x, e eu vou analisar essa função no intervalo de 0 a mais infinito. Então, na verdade, se eu olhar para o gráfico dessa função, né, o gráfico dessa função de 0 a mais infinito, ele é alguma coisa assim. Na verdade, essa função aqui, ela não tem nem máximo, né, não tem extremos relativos, né? Tá? Ela não vai ter nenhum máximo e nenhum mínimo absoluto nesse intervalo. Por quê, né? Bom, se eu pensar assim, se a função x assume o máximo absoluto nesse ponto aqui, se eu pegar um ponto à esquerda dele, o valor da função vai ser maior do que nesse outro aqui. A mesma coisa aqui para o mínimo absoluto, né? Se eu pegar um ponto aqui e pegar um ponto depois, o valor da função nesse ponto vai ser menor do que nesse ponto aqui. Então, por isso, essa função aqui ela não tem extremos relativos nesse intervalo. Então agora um outro exemplo, a função x ao quadrado em toda a reta real, né? Se eu fizer o gráfico disso, tá? A função x ao quadrado ela é a nossa parábola, né? Mais ou menos isso. Então aqui, né? Como essa função ela está crescendo sem parar aqui, né? Quando x tende a mais infinito e menos infinito também, ela não vai ter um máximo absoluto, né? F de x não tem máximo absoluto, tá? Mas f de x ela vai ter um mínimo absoluto que é nesse ponto aqui em x igual a 0. Por quê, né? Porque f de 0 é menor ou igual a f de x para qualquer x, né, de menos infinito a mais infinito, né? Essa daqui é a definição de mínimo absoluto, tá? Então, por isso, né, que o 0 é o mínimo absoluto, é o menor valor que a função
né? Na verdade, é o ponto, né? x igual a zero é o ponto onde a função vai assumir o menor valor possível nesse intervalo aqui. Então, com esses dois exemplos, a gente viu, né, que bom, a função ela pode não ter extremos relativos, ela pode ter um extremo relativo, né? Ela pode ter um mínimo absoluto e não ter um máximo absoluto. Então, é meio caótico isso de ter extremos relativos, tá? Mas, em um caso, a gente vai ter sempre um máximo relativo, um máximo absoluto e um mínimo absoluto, que é quando esse intervalo aqui for um intervalo fechado. Então, como eu disse, né, quando o intervalo onde eu estou analisando ele é um intervalo fechado, ou seja, ele é um intervalinho da forma AB, né, incluindo aqui os extremos, então sim, essa função f de x, desde que ela seja contínua, né, ela vai ter um máximo relativo e vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto. E um outro teorema que a gente vai ver diz o seguinte, né, que se a função de x ela tem um extremo absoluto no intervalinho aberto agora, AB, então esse extremo absoluto ele vai acontecer num ponto crítico da minha função. Tá? Então, a partir desses dois resultados aqui, a gente tem uma formulazinha, né, uma receita para encontrar os extremos relativos da função. Né? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar os pontos críticos no interior desse intervalo AB. Então, deixa eu colocar isso. Então essa daqui é a formulazinha para a gente encontrar os extremos absolutos da função no intervalo AB, né? Encontrar os extremos absolutos em A, B e esse intervalo fechado. Tá? Então, qual é que é a ideia, né? Bom, os extremos absolutos, né, da função nesse intervalo, eles podem estar nos extremos do intervalo, né? Então, ele pode acontecer em x igual a ou em x igual a b, ou ele pode acontecer dentro do intervalo, né? Então, esse resultado aqui, né, ele me diz que se a função f tem um extremo absoluto dentro do intervalo, então essa função vai acontecer num ponto crítico da função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar todos os pontos críticos da função, né, dentro do intervalo, e depois eu vou calcular o valor de f nesses pontos aqui e também o valor de f nos extremos. Tá? E aí depois eu vou comparar esses valores. Né? O maior valor vai ser, então, o máximo absoluto da função e o menor valor vai ser o mínimo absoluto da função. Então vamos ver um exemplo, né, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso. Então esse exemplo pede para encontrar os extremos absolutos dessa função aqui, tá? De 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x, nesse intervalo aqui, né, de 1 até 5. Então, é um intervalinho fechado, né, um intervalo finito e fechado, né, inclui os extremos. Então, por esse resultado aqui, eu sei que vão existir um máximo absoluto e também um mínimo absoluto. E aí, então, eu só vou utilizar essa minha formulazinha aqui para encontrar esses extremos absolutos. Então, o primeiro passo diz para encontrar os pontos críticos no interior desse intervalo. Né? Como é que eu vou encontrar os pontos críticos no interior desse intervalo? Bom, a gente viu como encontrar os pontos críticos, né, da função. Então, eu vou encontrar os pontos críticos dessa função aqui e ver quais desses pontos estão contidos nesse intervalo. Então, vamos fazer isso. Tá? Então, os pontos críticos de uma função, né? Só relembrando, eles são os pontos onde a derivada é igual a zero e mais os pontos onde a derivada não existe. Tá? Então, se eu calcular a derivada, né, f' de x, isso daqui é um polinômio, então a derivada,
né? 6x ao quadrado menos 30x mais 36. Então isso daqui eu posso colocar um 6 em evidência, né? Isso daqui é x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí as raízes disso vão ser x igual a 2, né? E x igual a 3. Isso, essas duas raízes aqui. Então, nesses dois pontos aqui, a minha derivada é igual a zero, então são pontos críticos, né? Além disso, a derivada aqui ela é um polinômio, então ela está definida para todo o valor de x. Então, esses dois carinhas aqui são os meus únicos pontos críticos, né? Que é onde a derivada é igual a zero. E para esses dois pontos aqui, ambos, né, estão contidos nesse intervalo. Então, os pontos críticos em 1 e 5, né, o intervalo aberto de 1 a 5, são x igual a 2 e x igual a 3. Tá? Então, isso daqui é o meu primeiro passo. Tá? Agora, o segundo passo aqui é encontrar o valor de f de x nos pontos críticos. Né? Então, eu tenho que calcular f de 2, f de 3 e, além disso, nos extremos do intervalo. Então, f de 1 e f de 5. Tá? E aí, depois, então, o maior desses valores aqui vai ser o máximo da função e o menor desses valores vai ser o mínimo absoluto da função. Tá? Então, fazendo as continhas aqui, eu coloquei no computador. Então, eu tenho f de 2, isso daqui vai ser 28. Né? Se eu trocar x por 2 aqui, se eu não errei nas continhas, né? Isso daqui vai dar 28. Tá? F de 3, isso daqui vai dar 27. F de 1, isso daqui vai dar 23. E F de 5, isso daqui vai dar 55. Tá? Então, o menor valor é 23. Né? Então, isso quer dizer que o mínimo absoluto ocorre em x igual a 1. Então, esse é o ponto onde eu tenho o mínimo absoluto e o valor desse mínimo é 23. E nesse ponto aqui, né, em x igual a 5, é o maior valor da função, né, entre esses carinhas aqui, eu vou ter o meu máximo absoluto em x igual a 5. Tá? E o valor desse máximo, de novo, é 55. Tá? Então, é assim que eu vou encontrar os extremos absolutos de uma função no intervalo. Tá? E aí, esse daqui é o passo 3, né? O maior valor será o máximo absoluto. Então, o maior valor é o máximo absoluto e o menor valor, que é esse 23, é o mínimo absoluto. Vamos ver mais um exemplo. Tá? Esse daqui é o exercício 12, tá? Lá do nosso livro. Então, ele pede para encontrar os extremos absolutos, né? De x ao quadrado mais x elevado a 2 terços no intervalo menos 2 e 3. Tá? Então, de novo, intervalo fechado, tá? Em função contínua, eu sei que ela vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse intervalo. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui, né? O primeiro passo é encontrar os pontos críticos no interior do intervalo. Então, para isso eu vou calcular a derivada. Então, a derivada dessa função aqui, bom, né? Regrinha da cadeia. Isso vai ser 2 terços x ao quadrado mais x na 2 terços menos 1 vezes derivada da função de dentro, isso é 2x mais 1. Então, isso daqui vai ser 2 terços, 2x mais 1, dividido. Aqui 2 terços menos 1, isso vai ser menos 1 terço. Né? Então, isso é x ao quadrado mais x na 1 terço aqui embaixo. Né? Então, passa para baixo, o expoente fica positivo. Tá? E aí, então, quem é que vão ser os pontos críticos? Bom, né, vão ser os pontos onde essa derivada é igual a zero. Então, para essa derivada ser igual a zero, o meu numerador tem que ser zero. E aí, o numerador vai ser zero quando x for
menos 1 meio. Né? Quando x for igual a menos 1 meio, vai ficar 2 vezes menos 1 meio, que é menos 1 mais 1, 0. Então, esse é o ponto onde a derivada é igual a 0, e agora os pontos onde a derivada não existe, né, vão ser os pontos que vão zerar aqui o meu denominador. Que é, então, x igual a 0 e x igual a menos 1. Tá? Então, esse ponto aqui a derivada é igual a 0, e nesses dois aqui a derivada não existe. Tá? E se eu olhar para o meu intervalo, né, que é de menos 2 até 3, todos esses pontos aqui estão contidos nesse intervalo. Né? Então, os pontos críticos em menos 2 e 3 são esses carinhas aqui. Tá? Então, de novo, né, eu vou calcular f de menos 1 meio, né, f de 0, f de menos 1, que são os pontos críticos, e mais o valor da função nos extremos do intervalo. Então, f de menos 2 e f de 3. Tá? E aí vamos ver, então, o maior desses valores vai ser o máximo absoluto e o menor vai ser o mínimo absoluto. Tá? Então, eu coloquei aqui no computador, né? Então, f de menos 1 meio, né? Colocando x igual a menos 1 meio aqui, né? No valor da função. A gente vai ter aproximadamente igual a 0,39. Tá? F de 0, bom, isso é fácil, né? Isso vai ser 0. Tá? F de menos 1, isso também vai ser 0, né? Porque menos 1 é uma raiz desse carinha aqui. F de menos 2, isso vai ser aproximadamente igual a 1,58. E f de 3 é aproximadamente igual a 5,24. Tá? Então, de novo, né? O maior valor vai ser esse ponto aqui. Tá? Então, isso daqui é um máximo absoluto. Tá? O máximo acontece em x igual a 3 e esse máximo vale 5,24. Tá? E o mínimo absoluto, né, o menor valor que eu tenho é nesse ponto aqui. Então, aqui eu vou ter o mínimo absoluto. E esse mínimo, né, o menor valor da função, ele acontece em dois pontos. Tá? Em x igual a 0 e x igual a menos 1. Pessoal, então agora a gente vai ver como encontrar extremos absolutos em intervalos infinitos, tá? Então, a gente viu como calcular esses extremos absolutos em intervalos fechados, tá? Se a gente não tem isso, a gente ainda pode tentar encontrar esses extremos absolutos, mas, né, se o intervalo não for dessa forma aqui, não existe nenhuma garantia que a gente vai encontrar esses extremos absolutos. Extremos absolutos em intervalos infinitos, né, então vão ser intervalos da forma a e mais infinito, né, ou menos infinito até um valor b, ou também aqui aberto, tá? Ou ainda, né, de menos infinito até mais infinito. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesses intervalos, né? Bom, a ideia não vai ser muito diferente do que a gente fez aqui, tá? Só que agora a única diferença é que eu não consigo avaliar a função nos extremos, né? E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular o limite, né? Aqui, por exemplo, quando x tende a mais infinito, aqui quando x tende a menos infinito, e aqui os dois limites laterais. Tá? E na verdade a mesma coisa, né, se eu tiver um intervalo aberto, AB. Tá? Então, para esse intervalo aqui, de novo, né, eu não vou conseguir calcular o valor da função nos extremos, como a gente fez aqui. Tá? E aí, então, nesse caso, eu vou ter que calcular os limites quando x tende a A pela direita e quando x tende a B pela esquerda. Tá? Vamos ver alguns exemplos disso. Tá? Então, o exercício 30, ele pede para encontrar os extremos relativos, os extremos absolutos dessa função aqui em toda a reta real, né? No intervalo de menos infinito a mais infinito. Tá? Então, aqui eu vou começar calculando os limites. Né? O limite quando x tende a menos infinito dessa função f de x e o limite quando x tende a mais infinito dessa função f de x. Tá? Como aqui eu tenho tudo ao quadrado, né, e isso daqui é um polinômio, quando x tende a menos infinito e também quando x tende a mais infinito,
essa função está indo para mais infinito. Tá? Vocês podem verificar isso. Ambos esses limites aqui vão dar mais infinito. Então, o que isso significa? Graficamente, isso significa que quando o x está crescendo, está indo para mais infinito, a função também está indo para mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, a função também está indo para mais infinito. Então, esse comportamento aqui, ele vai impedir a minha função de ter um máximo absoluto, né? Porque aqui a função está crescendo sem parar, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então, não tem como essa função ter um máximo absoluto. Tá? Agora, mínimo absoluto sim. Né? Esse polinômio aqui, bom, ele vai fazer alguma coisa, sei lá, o que ele vai fazer. Então, ele vai ter, em algum ponto, ele vai ter um valor mínimo, né? Porque ele está vindo de mais infinito e depois está indo de volta para mais infinito. Então, aqui ele com certeza vai ter um ponto de mínimo absoluto. Tá? Então, essas duas coisas aqui, né, implicam que f de x não tem máximo absoluto, mas tem um mínimo absoluto. Tá? E aí, encontrar esse mínimo, bom, né? Dentro desse intervalo aqui, o mínimo vai acontecer em pontos críticos dessa função. Tá? Então, eu vou calcular a derivada, né? f' de x. Isso daqui vai ser o quê? Bom, isso daqui é um produto. Tá? Então, derivada do primeiro, isso é 2x menos 1, vezes o segundo, mais derivada do segundo, vezes o primeiro. Tá? E aí eu posso colocar em evidência, né? Eu posso colocar um x menos 2 em evidência e um x mais 2 e um x menos 1. E um 2 também, né? Então, colocando em evidência, aqui vai sobrar só x mais 2 e aqui vai sobrar só x menos 1. Então, isso daqui é 2x menos 1, x mais 2, que multiplica 2x mais 1. Tá? Dica, né? Aqui não calculem esse produto, tá? Porque ó, assim já ficou bem fácil de ver onde essa coisa aqui é igual a zero. Né? Isso daqui vai ser igual a zero. Se, bom, né, o x for igual a 1, que aí vai zerar esse termo, x for igual a menos 2, para zerar isso daqui, ou x igual a menos 1 meio, né, que aí vai zerar esse carinha aqui. Então, esses são os pontos críticos dessa função. Só o que eu tenho que fazer é calcular o valor de f desses pontos, né? Então, f de 1, f de menos 2 e f de menos 1 meio. Eu não vou ter que analisar nos extremos, né? Porque os extremos são mais ou menos infinito. Tá? Eu já calculei os limites, né? E vi como é que é o comportamento dessa função. Então, agora para esses pontos aqui. F de 1 vai ser 0. F de menos 2 também, né? Porque vai zerar esse carinha aqui. E f de menos 1 meio, tá? Isso vai ser menos 1 meio menos 1 ao quadrado. E menos 1 meio mais 2 ao quadrado. E isso daqui vai ser estritamente maior do que zero. Então, ou seja, né, se isso daqui é maior que zero, o mínimo absoluto vai acontecer em x igual a 1 e x igual a menos 2. Mais um exemplo, tá? O exercício 28. Ele pede para encontrar, né, os extremos absolutos de f de x igual a x menos 2 sobre x mais 1 no intervalo menos 1. Então, menos 1 aberto aqui e no 5 fechado. Então, o que eu vou fazer? Bom, de novo, né? Eu vou calcular f' de x para encontrar os pontos críticos aqui dentro desse intervalo. Né? Ou, na verdade, antes disso, eu posso analisar o limite. Né? Como aqui é aberto no menos 1, eu não vou conseguir calcular f de menos 1. Né? Então, eu vou ter que calcular o limite quando x tende a menos 1 pela direita. Né? Por que pela direita? Porque o intervalo que eu estou tentando analisar aqui é de menos 1 aberto
até 5 fechado, né? Então, o intervalo é isso daqui, tá? Incluindo esse ponto. Então, nesse intervalo, como é que vai ser, onde a função vai ter o máximo e o mínimo? Então, né, nesse ponto aqui eu não posso calcular f, né, desse ponto, mas eu consigo calcular o limite pela direita, né? Eu estou dentro do intervalo e me aproximando de menos 1. Tá? O que está fora dele não me importa, né? Por isso o limite pela direita. Então, x menos 2 sobre x mais 1. E claro, né, no menos 1 aqui embaixo dá 0 e em cima não. Então eu sei que ele vai para mais ou menos infinito. E aí, aqui embaixo vai ser positivo, aqui em cima negativo. Então, menos infinito. Tá? Ou seja, né, se eu fizer o gráfico, aqui eu tenho o ponto menos 1. Nesse ponto aqui eu vou ter uma assíntota vertical e a função está indo lá para menos infinito. Então, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que eu não vou ter um mínimo absoluto. Né? Isso daqui implica que f de x não tem mínimo absoluto. Mas ela pode ter um máximo, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai encontrar esse valor máximo? Bom, de novo, né? Eu vou encontrar a derivada, né? Para ver os pontos críticos. Então, a derivada disso, né? Regredindo o quociente, a derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a derivada da função de baixo, que é 1, vezes a de cima sobre a função de baixo ao quadrado. Né? Então, isso daqui é 3 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, os pontos críticos aqui são os pontos críticos que zeram essa derivada aqui. Como aqui eu tenho uma constante, isso nunca vai ser zero. Tá? E, além disso, né, os pontos críticos são os pontos onde essa derivada não existe. Essa derivada não vai existir em x igual a menos 1, né, porque vai zerar o denominador. Só que x igual a menos 1 não está contido nesse intervalo. Então, nesse caso aqui, eu não tenho pontos críticos nesse intervalo, né? Menos 1 e 5. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Né? Bom, eu não tenho ponto crítico para analisar, mas eu tenho esse extremo aqui para analisar. Tá? Então, eu vou calcular f de 5. Tá? E aí, na verdade, esse vai ser o meu ponto de máximo. Tá? Então, isso daqui é 5 menos 2 sobre 5 mais 1, isso é 3 sextos, que é 1 meio. Tá? Então, por que esse daqui é o meu ponto de máximo? Tá? Porque eu sei que essa função não tem um mínimo absoluto, né? Porque aqui a função está indo lá para menos infinito. No resto do intervalo, essa função ela é bem comportada, ela não está indo para mais infinito. Tá? E aí, por causa disso, eu sei, né? E como aqui é fechado, né? Eu sei que ela vai ter, então, um máximo absoluto. Então, esse máximo vai acontecer em um ponto crítico no interior do intervalo ou nos extremos. A função não tem ponto crítico, então o máximo vai acontecer no extremo, né? No extremo do intervalo, que é x igual a 5. Tá? Por isso que em x igual a 5 eu tenho esse máximo absoluto. E eu posso verificar isso indo lá para o GeoGebra. Tá? Então, aqui no GeoGebra, eu vou colocar essa função, né, que é x menos 2 sobre x mais 1. Tá? Então, tá aqui essa função, né? Então, o que importa para a gente é esse intervalo de menos 1 até 5. Né? Como a gente viu, aqui no menos 1 a função está indo lá para menos infinito. Né? Então, ela não vai ter um mínimo absoluto, mas a gente viu que ela vai ter um máximo absoluto. E esse máximo acontece em x igual a 5, né? E o máximo é 1 meio.